e morrerei nesse planeta, o mesmo lugar, a mesma vocação, o mesmo chamado, a mesma palavra, a mesma mensagem, todos os dias e todos os anos da minha vida, mas eles olham e eu me lembro já nos primeiros dias de convertido. Eu comecei a enfrentar dificuldades, provocações variadas, hoje mesmo de manhã cedo. Eu me lembrei do tempo em que eu comecei a pregar ao ar livre. E antes de começar a pregar em templo, da Igreja Presbiteriana de Manaus, Igrejas Batistas, Assembleias de Deus e por aí afora, primeiro ano de convertido, onde eu pregava em todos os lugares, especialmente na rua, nas escolas, nas praças, nos lugares públicos, no meio dos malucos, dos hippies e também no meio das elites. De vez em quando tinha alguém que dizia, eu vou ver se esse cara se converteu mesmo. E me provocavam de todos os modos para ver se me tiravam do sério. E se eu puxava do bolso o meu jiu-jitsu, atropelava o cara, quebrava ele todinho, para depois ser acusado de sabe lá Deus do quê, e perder a autoridade da mansidão, a autoridade da bondade, da compaixão, da misericórdia, da ternura e do amor, que são os fatores de composição do caráter do Evangelho que não podem faltar em nenhum de nós, muito menos em mim. E em razão do que eu me guardei de tudo e de todos os dias da minha vida. Tenho feito isso e farei até morrer. Mas não faltam pessoas que cheguem querendo tirar você do sério. Paulo disse, é normal. E falou a Timóteo, que era um cara tímido. Ele não era nem de longe parecido comigo, que não tem timidez nenhuma. Ele era muito tímido, mas Paulo diz, olha, Timóteo, todos quantos, não fique impressionado não, todos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Faz parte, está no combo, está no script desse compromisso de vida, de modo que não pense diferente. Isso pode vir de autoridades maiores, como vem de qualquer idiota em qualquer lugar, que joga pedra à distância. Em relação a mim, pelo menos em relação a mim, a tentativa de jogarem pedra de perto acabou há muitas décadas. Eles hoje jogam pedra de longe e se escondem. Eu não dou a mínima, vai passando pedra para lá e para cá, eu prossigo na minha alegria, na minha exultação. Para mim isso é sinal de que eu estou dizendo a coisa certa, na hora certa, com a atitude certa, pregando o Evangelho de Jesus conforme Jesus o fez e conforme ele próprio foi perseguido, que é o que nós vamos ver mais adiante no verso 24. E dali para frente. Então, não há nada demais em pregar o amor de Deus e encontrar espíritos antagônicos, espíritos do ódio, espíritos da raiva. Que quanto mais você seja um ente do amor, da misericórdia, da compaixão, da solidariedade, e tanto mais quanto as pautas da sua vida, os temas da sua vida, as causas que coloquem você em movimento na vida, sejam as mesmas de Jesus e do Evangelho, mas você terá antagonismos do mesmo tipo de gente. São religiosos, são os capitães do templo, são os sacerdotes, são os profissionais da religião, são os fanáticos, são os mesmos que viviam chateando, acossando Jesus, fazem e farão a mesma coisa em relação a você. Significa que você está apenas repetindo o seu mestre e vivendo de acordo com ele, portanto, não se encolha, nem se atemorize. Receber isso de autoridades ou receber isso de estranhos que de longe
demonstram o seu ódio, o seu antagonismo a você, não é, obviamente, agradável. Só um masoquista gosta disso e sente prazer nisso e psiquicamente orgasma nisso. Um ser humano normal não gosta disso. Mas, quando você é discípulo, mesmo que você não goste disso, você aprende a não dar mais importância. Você aprende. Eu sei que aprende porque eu aprendi. Não tem um dia na minha vida que eu não ouça dizer que tem gente. Olha, uma pessoa é pouco, mas dezenas, às vezes centenas, falando mal. Já houve períodos em que milhares desejavam o mal. Escreviam desejando o mal. Já tive encontros com pessoas que fisicamente quiseram fazer mal, mas não suportaram o enfrentamento da autoridade do meu olhar e fugiram. Por causa da exousia, da autoridade que Jesus colocou sobre a minha vida. Não para me matar, mas para me dar poder de viver e de levar vida aonde quer que eu vá. Até aí está tudo bem, faz parte do combo. O que dói mesmo é quando você é atingido nesse nível dos versos 21 e 22, que dizem: um irmão entregará à morte outro irmão. É quando o ódio se torna tão grande que aquele que você chama de meu irmão, ou que seja até seu irmão consanguíneo, mas não necessariamente, pode ser alguém que você considera um irmão, ou tenha considerado a vida inteira como um irmão. De repente você sente que vê e percebe que por causa do fruto do Evangelho em você, da carne e do sangue de Cristo encarnados em você, por causa da luz de Jesus refletindo, reluzindo, a partir da sua existência, eles começam a te odiar inexplicavelmente. É um negócio diabólico. Como eu também já encontrei inúmeras vezes. Gente que eu achei que era irmã. E que de repente te odeia. E sente inveja. São tomados por uma admiração maligna, perversa, homicida, destrutiva. Se pudessem, te reduziriam a um nada, a um vácuo, a um nihilo, a uma coisa alguma. Te matariam mesmo. Às vezes, e na maioria das vezes, por causa das nossas proteções constitucionais de uma sociedade mais evoluída, eles não nos entregam mais à morte, mas naqueles dias em que Jesus falou isso, entregavam sim. Como em todo lugar onde as sociedades não são desenvolvidas, o mesmo risco concreto de você ser entregue à morte, acontece. Como aconteceu, por exemplo, durante o comunismo na União Soviética e em todos os países que se tornaram genuinamente marxistas-leninistas a partir do início do século XX, de 1917 para frente, da Rússia que virou União Soviética e de onde ela colocou os seus tentáculos, houve uma propaganda de muito ódio contra quem quer que cresce no Evangelho no nome de Jesus. E quantos irmãos entregaram à morte outros irmãos? Acontece hoje em dia. Em lugares como Israel, eles não podem entregar à morte. Mas eles te tratam como um ser humano morto, quando se trata de gente fanática, religiosa, daqueles grupos extremíssimos, que são os mesmos que vão invadindo a Cisjordânia, colonizando a terra que não lhes pertence,
e matando gente, querendo uma limpeza étnica, um genocídio horroroso mesmo, declarado por eles, falado inúmeras vezes, contínua e recorrentemente declarado. E se você tiver o despudor, a coragem, de acordo com a interpretação deles, de dizer eu sou de Jesus, a sua vida está liquidada naquele ambiente. A mesma coisa nos ambientes islâmicos radicais. Ou a mesma coisa nos ambientes cristãos fanáticos, quando você não obedece o combo do fanatismo. E você se mostra um ser livre, vivendo o Evangelho. Eles não têm o poder constitucional de te entregar à morte, mas eles te matam do ponto de vista emocional, do ponto de vista da reputação, na perspectiva do que dizem a seu respeito, do que declaram contra você, das nulificações que eles tentam criar como desrealidade, como desfuncionalidade, como qualquer que seja a manifestação desconstrutiva do seu ser. Eles não têm nenhuma hesitação quanto a isso fazerem. É assim que é, e você não tem que ficar chocado, embora doa muito quando chega nesse nível aqui. Você se habitua com perseguição de autoridades. A minha casca, por exemplo, ficou grossa. Eu não sinto nada. Sejam quais sejam as autoridades, venham de onde venham, eu não sinto nada. Eles até pararam porque veem que não me afeta. Ou de qualquer outro nível. Eles vão cansando. Bater cansa. O cara fica batendo, e você está ali no corner, igual o Muhammad Ali, só até brincando com as batidas dele, e se desvia, e passa por aqui, e você ainda bota a mão no rostinho dele. E daqui a pouco ele está cansado, ele não aguenta mais uma que vai para o chão. Cansa bater. Agora, não dá para acostumar, pelo menos não dá para se sentir confortável com nenhum tipo de rapidez, ou não há treino que você faça antes que lhe deixe tão preparado ao ponto de que quando um irmão, uma irmã, alguém da sua carne, do seu sangue, ou alguém da sua mais profunda e visceral intimidade, trai você, entrega você, e faz isso por causa do ódio que desenvolveram em relação à sua vida, por causa da obediência, da prática e da vivência do Evangelho de Jesus, vistos na sua existência. Aí é um horror. Você fica olhando e diz, meu Deus, quanto mais cheio de luz, de graça, de vida, de amor, de compaixão, de bondade, de mansidão, de misericórdia, a minha existência vai se tornando, mais essas pessoas que deveriam ser e aceitar que são as primeiras beneficiadas por esse convívio, mais odeiam, mais apresentam repulsa, mais repugnam você. E o coração fica doído, machucado. E Jesus introduz esse tema dizendo, olha, governadores virão, pessoas diversas em ambientes diversos farão a mesma coisa, mas se preparem, porque isso virá também de dentro da intimidade de vocês, da casa de vocês, dos círculos íntimos, das congregações mais achegadas, dos parceiros que estavam acima do bem e do mal no coração de vocês. Por isso vale repetir o que ele inicia dizendo no verso 17, acautelai-vos dos homens. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Fiquem preparados para qualquer coisa e não se assustem de nada, nem de coisa alguma, porque os irmãos entregarão à morte. A você,
um entregará o outro. Esse ambiente de irmandades, Jesus está dizendo aqui aos seus apóstolos, aos seus chamados e enviados, e aos seus discípulos engajados, aonde quer que haja discípulos engajados. Se você é um deles, preste atenção. Tem muita gente aqui que apenas é do cristianismo, é apenas da religião, é apenas farofeiro de igreja, não tem nada a ver com Cristo, com o Evangelho, nem com o reino de Deus, não sabem nem o que é isso, são aquelas ovelhas de manada que correm em qualquer direção. Mas quando se trata de gente lúcida no Evangelho, fique sabendo que faz parte do combo desse pacotão essa tristeza com os irmãos. E com aqueles que você imaginaria que seriam os que entrariam de costas na sua tenda no dia em que você seja um Noé carente de discrição, que você imaginaria que seriam suas primeiras proteções na sua fraqueza, aqueles que você imaginaria que seriam os primeiros a fazerem corta-luz e não permitir que as coisas viessem direto a você, e ao contrário, são os que abrem a porta por dentro, dissimuladamente, sorrateiramente, perversamente. São os inventores de males mais provocativos, porque quando alguém é conhecido como fazendo parte da sua intimidade e começa a dizer de você coisas totalmente destrutivas e negativas, aqueles que te odeiam adoram, babam de alegria ao saber disso. Porque supostamente são pessoas insuspeitas, falando mal de alguém que carrega o testemunho do Evangelho da graça de Deus na vida e no mundo. Mas fique sabendo que você jamais será isento disso. E eu também não. Por isso é melhor andar preparado, acautelado dos homens. Os irmãos são seres humanos. Eu não preciso viver em estado de desconfiança, mas eu não posso existir em estado de credulidade tola, inocente e burra. Eu tenho que saber pelo Evangelho que qualquer coisa pode vir de qualquer lugar. Guarde bem o que eu estou lhe dizendo. Eu preciso saber pelo Evangelho que qualquer coisa pode vir de qualquer lugar. Jesus diz, um irmão entregará à morte outro irmão. O pai, isso dói, não é? O pai entregará o filho. Que coisa doída. Filho entregará os seus progenitores, o pai, a mãe. Isso naqueles dias. Hoje em dia, como eu já falei 3 vezes hoje, a gente tem proteções constitucionais. O que a gente experimenta são ódios, dissabores, silêncios, interrupções relacionais, abominações, expulsões de casa. Aqui você não entra mais enquanto for assim. A gente acabou de ver nessa polarização política dos últimos anos a quantidade enorme de famílias que racharam, que estão rachadas até hoje. Algumas aparentemente, definitivamente. E na maioria dos casos, a alegação era pseudopolítica, mas de fato tinha a ver com a posição que alguém tomava no Evangelho contra a entrega de alguns familiares à idolatria messiânica que muitos milhões de irmãos, de próximos, bem íntimos da gente, assumiram de maneira totalmente translocada e inconcebível. Aí se você vem, fala, ou mesmo que não fale, vive o oposto e coloca a sua vida num lugar diferente, numa posição diferente, com uma atitude diferente, você passa a ser indiscriminadamente odiado, colocado em ostracismo, rechaçado, malignificado. E é horroroso. Irmão contra irmão,
pai contra filho, filho contra pai, famílias destruídas, rachadas, e se levantam uns contra os outros, com a intenção mais perversa possível. Eu encontro gente que me diz, eu não consigo me arrepender de odiar meu pai, de odiar minha mãe, de odiar meus irmãos por tantos anos quanto eu tenho feito, quanto eu tenho praticado. E eu converso, digo, olha, você precisa resolver isso. Não, mas eles não merecem. Não tem nada a ver com mérito. Tem a ver com quem você quer ser. Se você quer ser discípulo de Jesus e viver no amor de Cristo, no Evangelho, perdoe a todos, ande limpo. Eles podem odiar você o quanto queiram, podem desejar a sua morte, a sua vacuidade, o seu abismamento no nihilo, tanto quanto possam desejar. É uma doença deles. Mas não deixe que isso corrompa a sua vida e destrua você, porque você se torna idêntico a eles. Idêntica a eles. Não faça isso. E alguns dizem, não, não peço de mim, porque eu tenho o direito de me sentir assim para sempre. Eu não vi isso algumas poucas vezes, não. Eu ouço com regularidade. Aqueles que estejam porventura me vendo, ouvindo, assistindo, e que foram expulsos de casa por razões relacionadas à fé, ou por razões relacionadas ao gênero que manifestaram, a posição de natureza, de preferência sexual homoafetiva, e foram tratados pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, de maneira escorraçante, foram mandados embora, estão proibidos de voltar, são odiados. Ouçam, que Jesus disse que isso aconteceria. Dê graças a Deus que você não está num país onde haja uma teocracia e com autoridades religiosas declarando o seu enforcamento, o seu apedrejamento, a sua pena de morte, como tem em alguns lugares da terra. Fique feliz que aqui entre nós é apenas o ostracismo, o abandono, a rejeição, o ódio declarado e o virar de faces que eles te oferecem. Dói! Mas você segue ainda vivendo pelo planeta, distribuindo graça e amor se você não se deixar contaminar pelo ódio que sobre você foi lançado. Pelo amor de Deus, não se deixe contaminar por esse ódio de modo algum. Olha aqui. Sereis odiados de todos, diz Jesus no verso 22, de todos, por causa do meu nome. De todos. Especialmente esses todos. Porque ninguém deve achar que existe um dado segmento que pode não nos odiar eventualmente. Jesus disse, se preparem para tudo, para todos e para qualquer coisa. Se eu sou um chamado, que fui enviado no caráter de Cristo Jesus, como uma ovelha do bom pastor, que só ouve a voz dele, para o meio de lobos, eu tenho que saber que todos quantos não tenham esse espírito podem ter a atitude do lobo contra mim. Isso é óbvio. Portanto, conquanto eu não ande paranoico, e eu pessoalmente não ando livre, mas não ando bobo, não ando tolo, nem sou surpreendido por nada. Já faz muito, muito tempo que ninguém me é uma surpresa. E quando alguém em quem eu confiava muito me traz uma surpresa desse tipo negativo, minha mulher, que está vivendo comigo há 24 anos, sabe que eu sou sarado disso antes do sol se pôr. Eu nunca dormi uma noite em cima de nada que alguém tenha tentado fazer de mal contra mim. No meu coração não cola, não prega, não fica,
não encontra aderência em mim, não. Agora, tanto mais quanto você saiba que as coisas são assim, tanto mais chance você tem de se preparar para não se tornar como eles querem que você se torne. Como é que eles querem que você se torne? Eles querem que você se torne exatamente como eles são. Esse é o objetivo do ódio que você recebe. É fazer você desistir do amor, da graça, da compaixão e da misericórdia, da solidariedade e desse caminho santo e puro do Evangelho. E se torne um ente de ódios, de raivas, de malquerências. Eu sou uma pessoa que falo palavras de natureza profética também. Não sou profeta, não. Como tem gente aí dizendo, eu fui levantado profeta. Eu não fui levantado nada. Eu fui levantado para ser um pregador da Boa Nova. Isso eu faço e farei todos os dias da minha vida. Agora, na Boa Nova, não raramente você tem que enfrentar em nome do Evangelho, em nome da Boa Nova, a mentira de muitos, especialmente daqueles que vêm falsificar o Evangelho usando o nome de Jesus, enganando pessoas. E são esses, preste atenção no que eu estou dizendo, está prestando atenção em mim? Está prestando atenção? São esses aqueles que Paulo enfrenta e nomeia. São os únicos, de fato, que Paulo enfrenta e nomeia. Aí ele fala daqueles que estão corrompendo a igreja, dos que trazem falsos ensinos, dos que têm uma palavra pervertida, falada em nome de Jesus, mas que ele diz a Timóteo que corrói como câncer. E escrevendo a Tito, ele diz, é preciso fazê-los calar. Quem são esses? São os que falam loucuras em seu próprio nome? Não. São aqueles que, em nome de Jesus, se tornam corruptores da fé, levando pessoas a descrerem do amor de Deus para sempre, por causa das suas pregações do ódio, da raiva, do exclusivismo perverso e diabólico, por causa do cercadinho dentro do qual eles tentam colocar a graça de Deus em Cristo Jesus, transformando numa desgraça para a maioria da percepção dos seres humanos. Portanto, fiquem sabendo que não é nada estranho que quem quer que ouça esse evangelho e veja você vivendo essa graça, desgoste profundamente de você, tanto mais quanto sejam religiosos. Como foi com Jesus. Você não vê centuriões romanos odiando Jesus, nem Pilatos odiando Jesus, nem as autoridades romanas mandando perseguir Jesus, não. Tanto quanto você não vê publicanos, pecadores, meretrizes, gente da vida, do mundão, com raiva de Jesus. Ao contrário, são os que mais o apreciam, o saboreiam. Encontram nele deleite de convívio. Nos evangelhos, o ódio unânime quase que Jesus recebe vem do fanatismo religioso e do poder daqueles que dizem: quanto mais gente vem a ouvir e crer nessa palavra que ele chama de boa nova, de evangelho do reino de Deus, quanto mais gente crer nisso, menos gente crerá em nós e no que nós ensinamos. Portanto, nós temos que odiá-lo, porque ele é o grande inimigo. Quem são esses? São as autoridades religiosas e são os fanáticos religiosos, nos evangelhos, tanto quanto são na vida. Jesus diz, são esses os todos que odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar contra isso, que não baixar a cabeça, que seguir em frente, que não se intimidar, que não der meia volta, que não desista, que não se acovarde, aquele que prossiga,
com a veemência da certeza de que Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim espírito de poder, de amor e de moderação, esses são os genuínos chamados, enviados, e que são as ovelhas no meio dos lobos, que atravessam todas as dificuldades e permanecem inabaláveis. Como Paulo diz em Efésios 6, dizendo que é o que todos nós devemos nos revestir para que no fim de tudo, tendo enfrentado todas as coisas, permaneçamos inabaláveis. Porém, é preciso perseverar até o fim. Esse que perseverar até o fim, que não voltar atrás, esse será salvo. Aguente tudo, suporte tudo. Não baixe a guarda e nem baixe o nível. Ao contrário, levante o sarrafo do Evangelho na sua vida dia a dia mais. Dia a dia mais. Dia a dia mais. Porque quem for de Deus, como o apóstolo João diz na primeira epístola, no capítulo 5, aquele que de fato é de Deus, ou no capítulo 4, aquele que ama, procede de Deus, vem de Deus, é nascido de Deus, é filho de Deus, porque Deus é amor. Mesmo que ele não faça parte da sua congregação ou de congregação nenhuma, mas se ele trata a vida com amor, eu sei que eu estou lidando com alguém que foi tocado pela graça sublime do amor de Deus, ainda que essa pessoa não tenha todas as informações que eu eventualmente posso agregar a elas com muita mansidão, com muita calma, com muita sabedoria, com muita sensatez, que é para não estragar o que nela já está plantado. E como eu vejo acontecer todo dia, há tantos anos, às vezes eu vejo gente que era muito melhor antes de ir para a igreja do que depois que foi para a igreja e foi completamente estragada pelos crentes. Que é Jesus que diz isso. Você que fica escandalizado, dizendo o Caio diz cada coisa. Não, eu sou um mero repetidor do Evangelho. É Jesus que diz isso em Mateus 23. Ai de vós, fanáticos, fariseus, hipócritas, mentirosos, cascudos, que dão uma volta missionária no mundo inteiro querendo ganhar gente para vocês, para ficarem sob o domínio, a tutela, o controle de vocês. E uma vez que vocês consigam transformar esse indivíduo num prosélito, num discípulo desse proselitismo mentiroso de vocês, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos já são. Conseguem fazer desse indivíduo uma pessoa horrorosa. Tem muita gente que vai se convertendo comigo, que eu nunca vou contar a ninguém que se converteram comigo, que estão sendo discipulados, que estão crendo. Porque eu tenho medo dos crentes. Eu já vi demais, eu já aprendi demais. Aí chega o crente lá, quando aquele indivíduo que se converteu com você, na quietude, na surdina, não está ainda bem enraizado, bem aprofundado na consciência da fé e do discipulado, e chegam os crentes, não raramente corrompem a alma do indivíduo, ensinando um monte de loucuras, das quais, pelo medo, muitos deles, às vezes, nunca mais conseguem ficar livres. Então eu vou vendo pessoas irem se convertendo, vou batizando-as no silêncio, na calma, com 1, 2 ou 3 testemunhas no máximo, no sossego total, porque o maior perigo para essas pessoas são os crentes fanáticos, que têm um poder que Jesus advertiu de fazê-los tornarem-se 2 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios. Que coisa horrorosa. É gente contagiosa que quando chega perto prejudica todo mundo de quem se aproxima. Mas,
Se você, sabendo disso tudo, todavia, perseverar até o fim, você será salvo. Aí ele conclui aqui essa parte, nós vamos parar por aqui também, dizendo: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, num lugar, não fiquem dando murro em ponta de faca ali. Minha família me odeia, me odeia, me odeia, vou ficar aqui também, vou perturbá-los de volta. Não. Esse princípio que ele começa aplicando a uma cidade se aplica a qualquer conjunto humano, a qualquer conjunto social. Pode ser família, nuclear, pode ser parentela, pode ser congregação religiosa, pode ser, como no caso, uma aldeia, uma pequena cidade, uma pequena vila, que é para onde eles estão sendo enviados. Se vocês, porém, chegarem num lugar e vos perseguirem, ele diz: fugir para outro lugar. Saiam daí. Saiam. E uma coisa interessante em Jesus é que todas as vezes que chegam nos evangelhos e dizem querem te matar, ele vai embora. Ele não diz: eu sou macho e valente, vou ficar aqui. Onde é que estão esses caras? Manda vir que vocês vão ver o que eu vou fazer com eles. Posso pedir legiões de anjos ao meu Pai para derrubar esses caras, para quebrar a mandíbula desses bichos. Não. Querem te matar, estão planejando contra a tua vida, estão te cercando de ódio. Ele vai para outra cidade, ele vai para outra cidade. O que ele diz aqui aos seus chamados e enviados é o que ele pratica. Até chegar o dia da morte. Quando chega o dia, ele próprio escolhe ir para Jerusalém. E quando tentam detê-lo, como Tiago e João, que queriam, só porque prepararam pousada para ele numa cidade, numa aldeia samaritana, queriam que ele ficasse de qualquer jeito lá e ele não queria, os samaritanos perceberam, tiveram sensibilidade e disseram: não precisa ficar, pode seguir. Ele já estava próximo a Jerusalém e seguiu. João ficou com ódio. Tu queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Foi quando Jesus disse a João e ao seu irmão e a todos os seus discípulos: vós, até o dia de hoje, não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas humanas, não veio para destruir as almas humanas, e sim para salvá-las. Quem não entendeu isso não sabe ainda de que espírito é e não carrega a consciência do Espírito de Cristo, de modo algum. Mas ele me ensina isso: não fique dando soco em ponta de faca. Não querem, não querem. Deixa não quererem, let it be. Siga adiante. O mundo está cheio de gente. Quando em 98 eu deixei de ser aquela unanimidade brasileira, e num certo sentido mundial, porque aonde quer que pessoas no mundo inteiro me conhecessem, eram milhões no mundo inteiro que me conheciam, me amavam. Porque era o evangelho da graça que eles viam sendo encarnado e pregado através de mim. Mas quando veio a notícia do meu divórcio, e logo depois a notícia do dossiê Caimã, que foi contada da maneira mais estapafúrdia, ambas as coisas, do modo mais estapafúrdio e enlouquecedor possível, e eu deixei de ser aquela figura unânime, por muita gente eu passei a ser odiado, tratado mal mesmo. E o que eu fiz? Eu fiquei insistindo? De modo algum. Eu, particularmente, me recolhi. Fui procurar outros rebanhos, outros apriscos, outros grupos humanos. E dizendo, por exemplo, ao meu filho Davi, que um dia levou um diretor de marketing da Sociedade Bíblica do Brasil, que almoçou comigo e com ele numa churrascaria, e disse: é uma pena, reverendo, eu queria muito conseguir patrocinar um programa para o senhor na televisão, mas a minha entidade não vai querer fazer isso porque o senhor se tornou persona non grata para os evangélicos.
E aí veio dizer essa bobagem, um garoto lá de 29 anos, eu rodado mais do que a roda, e cansado de bobagens, já idoso de tanta experiência, fiquei olhando, meu filho ouviu aquilo, e eu falei, não é ele, falei, é o meu filho. Ele ouviu, eu falei, está ouvindo o que ele está dizendo? Ele não sabe de nada, meu filho. Nesse minuto em que ele está falando dessa tolice, tem milhares de crianças nascendo, que daqui a 15 anos vão estar com capacidade de me ouvir, me entender e me amar. E tem outros que estão agora com 10, 12, 15 anos de idade que não fazem parte dessa curriola, que quando ouvirem o evangelho da minha boca pela primeira vez, vão amar Jesus e o evangelho. E há uma outra quantidade de gente sofrida e machucada nesse mundo, adultos já neste mundo, sofrendo nessa terra e essa sociedade, que quando ouvirem o evangelho da graça de Deus que eu tenho a pregar, se apaixonarão imediatamente. Então o que ele disse é dele, não tem nada a ver conosco, e a gente não precisa de patrocínio de ninguém. Nós já temos o patrocínio do Espírito Santo, que é o que quase ninguém tem, para anunciar o evangelho com sabedoria e graça, o que não é todo mundo que tem. Então não se preocupe, nós vamos adiante. Portanto, quando vos perseguirem num lugar, vão para outro. Tem muita gente, não fiquem insistindo contra o ódio de ninguém, para vocês não se tornarem prisioneiros, cativos da antipatia, do ódio, do espírito antagônico e persecutório de muita gente nesse mundo. Ao contrário, não percam tempo com isso, sigam adiante, vão para outro lugar, porque em verdade eu vos digo, ele diz, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O que é que ele está querendo dizer? Que se eles, os enviados, os apóstolos, fossem em cada aldeia de Israel, o Filho do Homem apareceria em glória sobre a terra inteira? Era isso? Ou que depois de morto e ressuscitado, indo e assentando-se acima de todo o principado, potestade, trono, soberania e poder como ele é e está, uma vez que os apóstolos pregassem em cada cidadezinha de Israel, o Filho do Homem seria obrigado a voltar? É isso que ele está dizendo? Como alguns intérpretes dispensacionalistas já falaram tanto e afirmaram tanto e se desgastaram tanto e quebraram tanto a cara, e o Filho do Homem não voltou, que calaram. E Jesus nunca esteve dizendo isso. Tem um até que aqui. Ele diz, se vos perseguirem num lugar, vão para o outro, vão para o outro, vão para o outro, porque eu digo que conquanto Israel seja um lugar pequeno, nunca deixará de haver perseguição a vocês em Israel, nem em qualquer congregação religiosa, nem em qualquer sociedade fechada, nem em qualquer ambiente humano, onde o evangelho do reino seja pregado, não faltará, isso jamais cessará. Podem ir com a certeza de que isso não acabará e vocês nunca percorrerão nem cidades de Israel, nem do mundo inteiro, até que venha o Filho do Homem. Só quando o Filho do Homem voltar é que o antagonismo cessará contra a vida de vocês. Até até que vocês experimentarão antagonismos variados e diversos sempre. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra dita com simplicidade, com obviedade, com clareza, em teu nome, tenha fortalecido o coração de muitos, tenha animado a vida, a mente, a alma, as emoções, os sentimentos e, sobretudo, tenha trazido resistência de caráter e resiliência de fé, de esperança e de amor para todos quantos disseram amém com verdade, deram crédito
a palavra que em teu nome eu repito e que precisa ser guardada nos escaninhos mais profundos do nosso coração. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém.